Fala galera, eu sou o Léo. Eu sou a Fábio e no vídeo de hoje a gente vai falar para vocês tudo sobre o nosso banco de baterias. Quem está acompanhando a nossa construção já sabe que a gente decidiu fazer o nosso layout com um sofá que vira cama. O nosso sofá ele vai ser dividido em duas partes, sendo uma da elétrica e uma da hidráulica. Contrário, né? Então, do lado de lá, a gente vai ter todo o nosso sistema hidráulico instalado, caixa d'água, aquecedor, bomba, tudo isso. E do lado de cá, a gente vai ter todo o nosso sistema elétrico instalado. Então, tudo que a gente vai ter de baterias, inversor, essas coisas todas, a gente vai instalar do lado de cá. E isso já responde uma das perguntas que a gente mais recebe, que é como a gente vai equilibrar principalmente o peso da caixa d'água, porque a gente está fazendo uma caixa d'água grande, dentro do carro para não ter nenhum problema. Então, o nosso sistema hidráulico vai ser equilibrado com o nosso sistema elétrico, porque as coisas de elétrica são bem pesadas e vocês já vão entender quando a gente começar a explicar sobre as nossas baterias. Então, além de a gente separar bem, né, o que é água do que é elétrica, que isso é a melhor coisa que a gente pode fazer, afinal... Segurança. Exatamente. Afinal, para ter maior segurança, é bom a gente evitar que a água passe perto da nossa parte elétrica. Então, além disso, a gente já aproveita para equilibrar as cargas e ter um carro um pouquinho mais equilibrado para não ter perigo de ir numa curva ou alguma coisa nesse sentido, o carro tombar porque tem mais peso de um lado do que do outro. Então, uma vez que a gente já tem essa decisão em relação ao layout e a distribuição dos nossos equipamentos e tudo que a gente precisa dentro da van, o primeiro passo é montar o nosso banco em si, a estrutura, né, de madeira que a gente precisava para montar o nosso banco. A estrutura do banco ela é basicamente uma caixa, só que ela foi dividida em duas partes. A gente tem aqui tudo que vai ser da nossa elétrica e do lado de cá a gente ficou com um espaço para poder guardar outras coisas e aproveitar. Provavelmente vai ser onde a gente vai colocar roupa de cama e travesseiro durante o dia. Para fazer essa estrutura aqui e a gente ter o aproveitamento do espaço dentro, a gente fez um encaixe aqui onde a tampa para. Dessa forma, mesmo que a madeira trabalhe, não vai ter problema porque ela está toda apoiada nessa estrutura aqui. A gente também utilizou os pistões de gás para manter a porta sempre aberta conforme a gente precisar. E a gente colocou as dobradiças aqui para poder fazer a abertura e fechar a nossa porta, né? A gente não está utilizando puxadores aqui nessas tampas do banco, porque a gente vai colocar as nossas almofadas aqui, o nosso colchão. Então o que a gente fez foi colocar um furinho aqui e através dele a gente consegue fazer a abertura das portas. Da mesma forma como todos os outros móveis, por dentro a gente pintou de cinza e por fora a gente pintou de branco. Para fazer a fixação do banco, o Léo utilizou aquele furo que ele está usando na diagonal, que a gente já mostrou aqui para vocês. E ele fez a fixação em todos os pontos em volta do banco e também alguns pontos por dentro, para que a gente tenha certeza de que não vai sair do lugar, que ele está bem firme e tá tudo seguro com as nossas coisas ali dentro. Outra coisa que a gente fez foram alguns furos na frente aqui dessa parte do banco, que como aqui vai ficar o nosso sistema elétrico e ele tá fechado, a gente precisa ter um respiro, a gente precisa ter uma forma de ventilação. Então o Léo fez esses buracos todos aqui, buracos grandes, que vão proporcionar bastante circulação de ar aqui dentro. Esses buracos eles não vão ficar aparentes para quando a gente está dentro do carro. Aqui a gente ainda vai ter um degrau e esses buracos vão ficar abertos para a nossa garagem. Então a gente vai ter uma circulação de ar muito boa por aqui. E aqui dentro então vai ficar todo o nosso sistema elétrico e as nossas baterias, que é sobre o que a gente vai falar com vocês hoje.
Antes da gente falar para vocês sobre o tipo de bateria, quantidade, todas as especificações e preço, fixação, tudo isso, é importante a gente saber por que a gente precisa ter um banco de baterias dentro do carro. A nossa intenção, assim como da maioria dos viajantes, eu acho que estão montando motorhome, é ficar o mínimo possível dependente de camping ou de outra estrutura assim. O que isso quer dizer? A gente não vai ter uma tomada externa para estar ligando a van todas as vezes, a gente quer ficar o máximo possível longe disso. E para ter essa autonomia, a gente precisa de uma forma de armazenar energia. Então a gente vai ter placa solar, mas essa energia precisa ficar guardada em algum lugar, porque à noite a gente não vai estar gerando, né, energia. Quando a gente não está rodando com o carro também não. Então a gente precisa de uma forma de armazenar essa energia para usar durante o dia, durante a noite e continuamente. Então basicamente a função do nosso banco de baterias é armazenar toda a energia que é gerada pelas fontes de alimentação, pelas placas solares, pelo alternador, pelo carregador de energia externo, e aí ir liberando conforme é demandado pelos equipamentos que a gente vai ter dentro do carro. Então, uma vez que a gente definiu que a gente precisava desse banco de baterias, né, para poder ter uma vida aí off-grid e a gente não precisar estar conectado em lugar nenhum, a gente precisava escolher que tipo de bateria a gente iria utilizar. E existem 4 tipos de bateria. A bateria de lítio, que é a bateria melhor para esse tipo de situação, mas aqui no Brasil a gente não tem disponibilidade ainda e os preços são extremamente altos quando a gente consegue encontrar alguma coisa. É a bateria que a maioria dos montadores de vans artesanais fora do Brasil, Estados Unidos, Canadá, Austrália, utilizam porque realmente é a melhor para colocar na van. Existe a bateria AGM, que é uma bateria também bem usada fora do Brasil. Normalmente quando o pessoal não consegue comprar uma bateria de lítio pelo custo ou qualquer coisa assim lá fora, eles acabam optando pela bateria AGM. Mas aqui no Brasil é um custo muito alto também para poder se adquirir uma. Apesar de ela ter uma boa vida útil, esse tipo de coisa, o custo acaba sendo muito elevado para poder adquirir. Por isso não é muito comum o pessoal utilizar por aqui. A outra opção é a bateria de gel, que é a bateria de chumbo ácido normal, só que a forma de construção dela é um pouquinho diferente e ao invés de ter o líquido lá dentro, ela tem esse ácido em forma de gel. Então ela é um pouco melhor, mais segura, não tem tanta chance de vazar, esse tipo de coisa, mas o custo é muito alto. Chega a ser 3 vezes o valor de um custo de uma bateria de chumbo normal. Então também existem pessoas que adquirem esse tipo de bateria, mas não é algo tão comum. E a mais comum para esses casos, que é a mais utilizada aqui no Brasil, é a bateria estacionária de chumbo ácido. Então essa bateria foi a bateria que a gente acabou escolhendo. É uma bateria que tem um custo de investimento muito mais baixo e ela consegue ter uma vida útil legal dependendo da marca. E também da manutenção que é feita pelo usuário. Como o Léo falou, a gente acabou escolhendo a bateria de chumbo normal pelo custo e por ela ter um bom resultado, né? Atender aquilo que a gente precisa sem ter um custo muito elevado. Isso porque, mesmo sendo a que tem o menor custo dessas que o Léo falou, ainda é muito caro. É um investimento alto que se faz para ter um bom banco de bateria. E uma vez definido o tipo de bateria que a gente iria utilizar, a gente precisava ver exatamente o tamanho desse banco, né? Quantas baterias e de quais tamanhos a gente iria precisar aqui dentro do carro. Para fazer isso, tem todo um cálculo que o Léo fez, e a nossa primeira coisa, então, era fazer um levantamento de tudo que a gente teria de equipamento eletrônico dentro do carro e pensar no pior cenário desses equipamentos eletrônicos. O que isso quer dizer? A nossa geladeira, a gente vai provavelmente converter ela para 12 volts, mas se a gente não converter ela ligada 24 horas, quanto que ela precisa? As nossas luminárias ficando ligadas por X horas durante o dia, quanto que precisa? A gente começou a olhar todos os equipamentos, computadores, lâmpadas, climatizador, clarabóia, carregador de bateria de câmera, mixer, tudo isso. A gente colocou todos esses itens numa tabela, fez uma lista lá, e aí colocou qual era a potência de cada um desses equipamentos para saber qual é o consumo deles, e aí pensar no consumo e o tempo que eles vão ser utilizados e chegar no valor que a gente precisaria. Isso é bem complexo, mas a gente vai deixar aqui na tela o cálculo para vocês verem. E no primeiro vídeo sobre a elétrica, que eu vou deixar linkado aqui, a gente também falou um pouquinho sobre isso e explicou sobre esses cálculos. O que a gente precisava tirar, né, com essa tabela é mais ou menos o nosso consumo diário. Quanto a gente vai consumir, no pior caso, né, um dia que a gente utilizar o máximo de coisas e o máximo de tempo possível, para que a gente pudesse ter uma ideia de quanta energia disponível a gente iria precisar. É importante levar em conta que nessa tabela aí a gente separou os equipamentos que a gente está ligando direto em 12 volts e os equipamentos que a gente está ligando em 220 volts. Porque esses equipamentos que estão em 220 vão precisar de um inversor, que mais para frente a gente vai falar sobre ele para vocês. Mas esse inversor ele tem um consumo. Para ele poder disponibilizar a energia em 220 volts, né, tirando das baterias, ele tem uma perda aí no meio do caminho e normalmente a eficiência dos equipamentos gira algo em torno de 80% a 85%. Então isso quer dizer o quê? Que vai existir ali uns 20 a 15% de perda de energia. Ou seja, se eu tenho um equipamento aí que tem 100 watts de consumo, eu vou estar precisando gerar 120 watts lá no inversor para poder disponibilizar essa energia para o equipamento.
Então a gente fez essa somatória total com todos os consumos dos equipamentos que estão no inversor e nos que estão direto na bateria, e a gente chegou no valor total para o nosso consumo diário. A gente fala sobre o pior cenário, que a gente precisa trabalhar com essa variável. Mas no dia a dia, é claro que a gente percebendo que a gente não tem tanta energia assim nas baterias, a gente vai controlar o consumo, a gente vai deixar de usar algumas coisas, a gente vai adaptando, né, e vai controlando isso. A gente só pensa no pior cenário exatamente para ter a melhor suprimento no nosso banco de baterias possível. No nosso caso, a gente decidiu fazer o cálculo do nosso consumo diário no pior cenário e o uso máximo de todos os equipamentos e ter esse valor como base para calcular quantas baterias e tudo que a gente precisava para o nosso banco de baterias. Isso porque, em alguma situação extrema que a gente não esteja conseguindo recarregar os nossos equipamentos, alguma coisa assim, a gente sabe que a gente tem pelo menos um dia inteiro para procurar um camping, para procurar alguma coisa e resolver o nosso problema ou ter o abastecimento externo e a gente ficar tranquilo. Agora, a pegadinha é a seguinte situação. A nossa bateria, ela tem lá um ciclo que ela completa de carga e descarga e tal. Mas a recomendação do fabricante de todas as marcas, tá? Isso não é especificamente de uma marca X ou Y, é desse tipo de bateria, é que quanto maior o nível de descarga, quanto mais essa bateria ficar descarregada, menor é a durabilidade dela. A gente meio que vai perdendo a quantidade de ciclos que essa bateria consegue fazer de carga e descarga quando a gente deixa ela descarregar demais. Isso parece meio louco, mas é assim que funciona esse equipamento. Então os fabricantes disponibilizam aí uma curva, né, que explica exatamente como é que funciona isso aí, a quantidade de ciclos dependendo da quantidade de porcentagem que a gente descarrega a bateria. Então o recomendado é que a gente não use pelo menos... O recomendado, o ciclo total é 20%. Tipo, a garantia da bateria está vinculada a mais ou menos 20% de descarga. Mas se a gente... 20% de descarga quer dizer, eu posso usar, tem que deixar ela com 80%. Só que se a gente utilizar mais ou menos uns 50%, a gente ainda tem uma quantidade de ciclos considerável, assim, entendeu? Agora, quando começa a passar disso aí começa a diminuir demais. Que absurdo. Mas diminui já quase pela metade, em 50%. Então, pra gente manter uma vida útil aí boa, pelo menos, a gente não pode baixar de 50% do uso da nossa bateria. Então, o que acontece? A gente precisa do dobro do que realmente precisaria pela questão da vida útil das baterias. Então, se o nosso consumo máximo aí diário girar algo em torno de uns 3.000 watts, a gente precisaria de um banco de baterias com aproximadamente uns 6.000 para a gente ter pelo menos um dia de autonomia, caso a gente não consiga achar energia em lugar nenhum. Então as baterias são medidas no mercado com a capacidade medida em ampere-hora. Então, pelas nossas contas, se a gente pegasse 3 baterias de 185 ampere-hora, a gente teria 555 ampere-hora disponível. Se a gente multiplicar isso por 12, a gente chega aproximadamente em 6.000 watts. Então, através dessa conta aí, a gente descobriu que 3 baterias desse tamanho iriam suprir a nossa necessidade. Para você fazer essa conta ao contrário é simples, é só pegar a potência total que você precisa, dividir por 12, que é a tensão da bateria, e aí você vai chegar na corrente, né, no ampere-hora, que você vai precisar em baterias. Então, a partir disso, a gente escolheu as nossas baterias. A gente comprou 3 baterias da Eliar, o modelo Freedom, que é aquele vermelhinho mais comum aí que o pessoal usa. Mas normalmente a galera pega de 240 ampere-hora, a gente pegou 3 baterias de 185 ampere-hora, porque ela é um pouquinho menor, ia caber com mais facilidade dentro do nosso banco, dentro do nosso espaço aqui, e iria suprir a nossa necessidade. E a gente pagou R$ 1.040 em cada uma delas. Como o Léo falou, a nossa decisão foi de comprar 3 baterias de 185 e não a de 240, que geralmente é utilizada por quem está montando van, porque a gente conseguiria fazer o encaixe delas, fazer a fixação delas, uma do lado da outra, na parte mais baixa do nosso banco da elétrica. Então, para isso que a gente fez foi criar aqui no fundo do carro, né, como se fosse uma colmeia. Então, as baterias elas encaixam nos espaços certinhos. A gente mediu as baterias e fez umas ripinhas de madeira no fundo para que a bateria encaixe certinho ali e não movimente nem para um lado para o outro, nem para frente e para trás. Assim, se a gente frear, por exemplo, não vai ter perigo de a bateria ficar mexendo. E para ajudar elas a grudarem um pouquinho mais ali no chão do carro, a gente cortou uns pedaços de EVA, também dos tamanhos certinhos do fundo da bateria, e colocou dentro de cada um desses espaços para colocar a bateria em cima. A gente também fixou ganchos nos dois lados aqui, não dá para ver muito bem porque eles estão escondidos atrás da bateria, mas tem um gancho em cada lado e esses ganchos estão atravessados por toda a lataria. Então a gente parafusou lá por baixo do carro e nesses ganchos a gente colocou essa cinta para que a cinta prendesse o
carro na lata, né? E não só na madeira. Dessa forma, se a bateria for tentar mexer para cima, por exemplo, em uma lombada ou alguma coisa do gênero, não vai ter o perigo de ela escapar daqui. Mas uma coisa que a gente notou quando a gente fez essa fixação aqui é que a bateria do meio, ela acabava não ficando tão firme quanto a das pontas. Então, para resolver esse problema, a gente fixou umas travessas de madeira aqui dentro. A gente colocou uns taquinhos fixos no móvel e na parede do carro e colocou essas tabuinhas aqui com um separador entre as baterias, então acaba separando e segurando elas no lugar. Então, dessa forma aqui ele está bem firme, não tem como mexer, e por cima de tudo, aí sim a gente colocou a cinta. Então, caso você vá utilizar somente a cinta, eu recomendo que vocês usem ou uma cinta para cada bateria, ou que coloquem mais cintas, prendendo todas elas no lugar, para que elas fiquem realmente bem firmes. A gente viu várias pessoas usarem suporte de metal e coisas do gênero, que também é bem interessante. Então, dependendo do espaço que vocês têm aí disponível, vocês vão ter que bolar alguma solução um pouco diferente. Mas dessa forma aqui ficou bem fixo. E para utilizar esse espaço aqui da melhor forma possível, né, o que a gente fez foi colocar esses apoios nas laterais e no fundo, para a gente colocar uma chapa aqui por cima e poder fixar boa parte da nossa elétrica aqui. Então, depois de fixar tudo no lugar, é mais ou menos assim que vai ficar a nossa elétrica. Aqui a gente vai ter o nosso controlador de carga solar, e os nossos barramentos e chaves gerais da bateria, bloco de fusíveis, e a gente tem essas canaletas para poder esconder toda a fiação. A gente ainda vai ter acesso aos polos aqui das baterias, então se a gente precisar fazer um reaperto depois, ou fazer qualquer manutenção, a gente vai ter acesso. E nessa parede aqui da lateral a gente vai fixar o nosso inversor e o nosso carregador da usina. Agora sim, com o nosso banco de baterias no lugar, todo fixado, prontinho, a gente pode passar para a próxima etapa da elétrica e a gente vai mostrar para vocês num próximo vídeo. Então se inscreve no canal para não perder nada, a gente tem uma série bem completinha de elétrica que está acontecendo aqui no canal e todo o resto da montagem do motorhome a gente também está compartilhando com vocês. Então até semana que vem. Tchau!